Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário e no vídeo de hoje conversaremos sobre Hamlet, de William Shakespeare. Essa aqui é considerada uma das mais importantes criações teatrais e literárias de todos os tempos e que com certeza vale muito a pena ler e conhecer. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar o seu like aqui no vídeo porque isso ajuda bastante o canal e se você está chegando por aqui agora, aproveite para se inscrever também, ative as notificações porque assim você acompanha o que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, agora sim vamos falar sobre Hamlet. Bom, e pensando em diversificar as minhas leituras, eu resolvi pegar uma peça para ler, então desde já eu já adianto que foi uma leitura que eu gostei muito. A história prendeu minha atenção logo no começo. Eu confesso aqui para vocês que eu não conhecia a história de Hamlet, então para mim o final ele foi bem surpreendente porque eu não imaginava que ele fosse tomar esse rumo, enfim, ter esse desfecho. Bom, claro que a gente tem aqui uma tragédia, mas mesmo sabendo que é uma tragédia, a história em si, ela superou minhas expectativas. Eu achei a obra como um todo bem interessante, dramática e sensacional ao mesmo tempo. E pessoal, falo aqui também para vocês que eu fiquei muito impressionada com a grandiosidade aqui da obra, porque é um livro que aborda muitos temas, por exemplo, do campo da filosofia, da psicanálise, questões religiosas, abordagens históricas, políticas. E aqui nessa obra, né, através dos personagens e das situações que eles vivenciam, a gente também encontra características que são inerentes à natureza humana. Então Shakespeare aqui nessa peça, ele vai representar esses aspectos da vida e da natureza humana. Então essa trama ela vai explorar temas como vingança, traição, incesto, loucura, melancolia, covardia. A gente vai encontrar aqui também o desejo de poder acima de qualquer coisa. Vai falar sobre a moralidade, o amor, o ódio. Isso para mencionar apenas alguns dos temas que a gente encontra aqui. E ainda pensando a respeito da grandiosidade aqui dessa obra, eu fiquei admirada porque é uma peça que ela pode ser analisada, interpretada, discutida por diferentes perspectivas. Ela permite inúmeras interpretações, diferentes discussões e por isso, né, que nós temos aqui uma obra-prima que mesmo escrita há mais de 400 anos, ela ressoa até os dias de hoje. E claro que no decorrer de todo esse tempo, ela influenciou grandes nomes da literatura, grandes escritores e pensadores também. Então, caso você ainda não tenha lido Hamlet, desde já recomendo aqui essa leitura, não deixe de passar essa oportunidade, porque vale muito a pena ler. Bom, com relação a Shakespeare, né, segundo estudiosos, ele nasceu na Inglaterra e viveu entre os anos de 1564 e 1616. Na verdade, não se sabe muito a respeito da vida pessoal de Shakespeare. O material ele é bem escasso, então faltam documentos, registros com informações concretas, né, sobre ele, e por conta disso surgem muitas especulações a respeito da vida e da obra de Shakespeare. Bom, eu li nessa edição da Penguin, eu gostei muito da leitura, eu achei a leitura bem fluida, e essa peça aqui ela foi composta por volta de 1600. Na verdade, não se sabe exatamente o ano em que ele compôs essa peça. Então, geralmente falam que foi no final do século XVI, início do século XVII, ou por volta de 1599 até 1602. Então eu vou aproximar por volta de 1600. E o interessante é que falam que Shakespeare ele escreveu Hamlet baseado numa lenda, né, numa história popular da cultura nórdica, que já era conhecida por muitos ali na época. Então ele fez essa peça inspirado numa versão já existente e transformou um texto, né, que até então era visto como um texto simples, ele transformou num grande clássico. Bom, a obra aqui ela vai refletir também o contexto de uma época de conturbações políticas e também de efervescência religiosa na Inglaterra, né, com a reforma protestante, também com a contra-reforma católica. Além disso, também nós temos o surgimento do pensamento científico moderno ali naquela época e as tensões e controvérsias com a religião que via esse pensamento científico, de certa forma, como ameaçador. E aqui na obra nós encontramos um personagem bem complexo. Hamlet, ele é um personagem complexo por conta das reflexões que ele faz aqui ao longo da peça, né? Ele faz reflexões sobre os aspectos da vida e essas reflexões, elas são carregadas de filosofia e ele faz isso através dos chamados solilóquios, que era uma forma, né, que os espectadores que estivessem lá assistindo a peça, eles pudessem ter contato com o pensamento dos
dos personagens. Bom, e com relação à história, ela se passa na Dinamarca e ela começa com a troca de guarda para a vigília ali noturna, e isso aconteceu à meia-noite. Inclusive, à noite ela estava extremamente fria, e a gente acompanha aqui a conversa entre os guardas, porque um evento muito estranho estava acontecendo ali. Os guardas, eles viram um fantasma rondando o castelo, só que esse fantasma, ele tinha a mesma aparência do falecido rei da Dinamarca, né? O rei, ele tinha falecido há pouco tempo, e eles acreditam, né, que aquela figura seja o fantasma do rei. E um outro personagem, ele também vai aparecer aqui nessa situação, que é o Horácio. Horácio, ele é um estudante cético, ele é amigo do príncipe Hamlet, ele fica sabendo dessa história de fantasma, diz para os guardas que isso é tudo imaginação da cabeça deles e que só acreditaria vendo. E por isso os guardas, eles acabam convidando Horácio para que ele pudesse participar ali de uma vigília noturna e ver tudo com os seus próprios olhos. E na noite seguinte, Horácio, ele vai aparecer ali para a vigília noturna, e quando dá meia-noite, o fantasma aparece. Então ele confirma que esse espectro, ele tem a mesma aparência do rei falecido e confirma o que os guardas tinham falado para ele. Bom, e eles vão tentar ali entrar em contato com o fantasma para perguntar o que ele deseja, se ele tinha alguma coisa para falar, mas essa tentativa, ela é totalmente frustrada porque o fantasma não fala nada com eles. E assim Horácio, ele acha melhor chamar o príncipe Hamlet, por imaginar que o pai dele deve estar querendo falar alguma coisa com o príncipe. E é interessante que aqui tanto o rei quanto o príncipe têm o mesmo nome, né? Eles se chamam Hamlet. E um ponto que chamou bastante minha atenção, que acontece também nesse momento aqui de vigília, né, dos guardas, é que um dos personagens, se eu não me engano, o Marcelo, ele pergunta o motivo da mobilização massiva das forças de guerra, compras de canhões, armas de guerra, além de uma severa e incansável vigília noite após noite. E aí a gente fica sabendo, né, por meio de Horácio, que com a morte do rei Hamlet, a Dinamarca, ela estava se preparando para uma possível invasão do príncipe da Noruega chamado Fortinbras. Eles tinham recebido ali uma ameaça, né, por parte de Fortinbras, que ele queria recuperar as terras que o pai dele tinha perdido num combate contra o rei Hamlet. Acontece que o pai de Fortinbras, né, o rei da Noruega, também chamado Fortinbras, ele desafiou o rei Hamlet para uma guerra, só que ele acabou perdendo a guerra e morreu na batalha. E com a morte do rei da Noruega, o rei Hamlet, ele acabou anexando alguns territórios que eram da Noruega e que com essa derrota agora passaram a ser da Dinamarca, porque quem perdesse ficaria com as terras. Mas acontece que o príncipe da Noruega, ele nunca aceitou, ele nunca se conformou com essa situação e prometeu reconquistar as suas terras, como também honrar a memória do pai dele. E Fortinbras, ele acredita que com a morte do rei, a Dinamarca, ela estava mais enfraquecida e por isso corre esse boato por fora de que Fortinbras, ele planeja invadir a Dinamarca e reconquistar as terras que foram confiscadas após a morte do pai dele. Então essa foi uma parte que eu achei bem interessante, né, sobre as questões políticas envolvendo conflitos entre esses dois reinos. Bom, mas ainda no começo aqui da peça, a gente encontra Hamlet de luto. Ele está sofrendo muito por conta da morte, né, recente do pai dele. A atmosfera que envolve o príncipe aqui no começo da história é de uma tristeza profunda, mas ele também, ele anda revoltado, inconformado, né, com o casamento precoce da mãe dele, rainha da Dinamarca, né, chamada Gertrudes, porque ela se casou um mês depois da morte do marido. E mais, porque ela se casou com Cláudio, que é irmão do rei Hamlet, ou seja, ela se casou com o tio de Hamlet, né, com o cunhado, que agora também passa a ser o atual rei da Dinamarca. E vai ser nesse momento aqui também que Horácio, ele vai informar ao príncipe Hamlet, né, sobre as recorrentes aparições noturnas do espectro do pai dele, né, do fantasma ali do pai dele, nas imediações ali do castelo. E Hamlet, quando ele fica sabendo disso, ele fica muito intrigado, né, com essa notícia. Na mesma noite, ele decide participar ali também da vigília noturna, né, junto com os guardas, e ele acaba também encontrando o fantasma do pai, que vai revelar algo terrível e monstruoso para ele, né, que na verdade ele foi assassinado por Cláudio, né, o seu próprio irmão, que acabou tomando o trono da Dinamarca, né, para ele, e ainda ficou com
a rainha. Ele também vai contar aqui detalhes de como esse crime todo aconteceu, porque na verdade ele foi envenenado pelo irmão, mas o fantasma ele não só revela como que ele foi morto, como também ele vai impor ali ao filho uma vingança contra esse grande traidor que usurpou o trono da Dinamarca. Só que ele deixa um aviso, né? Ele pede para que não faça nada com a mãe dele, né, com a rainha, porque na verdade ela ficaria a cargo da punição divina. Bom, então assim que ele fica sabendo do assassinato do pai, Hamlet ele sai decidido a executar essa sua vingança, essa missão que lhe foi atribuída. Mas a gente acompanha aqui também, né, ao longo da peça, que Hamlet ele é acometido por uma forte hesitação nessa tarefa de vingar o pai, além de ser tomado por uma forte melancolia. Bom, e só no começo aqui dessa história nós temos algumas simbologias, por exemplo, a simbologia do frio, né? Porque quando o Hamlet ele vai ali para a vigília noturna, estava fazendo um frio intenso. E a gente acompanha isso no diálogo entre Hamlet e Horácio, né? Eles falam sobre o frio cortante. E esse frio, ele pode representar, né, a atmosfera trágica de que algo terrível está para acontecer, como também pode representar a tristeza pela morte do rei. Além disso, né, uma outra simbologia que a gente encontra aqui é a questão do horário em que a vigília acontece, né? Porque quando bate exatamente meia-noite, isso é bem simbólico, porque geralmente essa é a hora associada à aparição de fantasmas, mas que também podem ser demônios que estão aparecendo ali para ludibriar e roubar as suas almas. Então o começo aqui da peça, ele é tomado por essa atmosfera de um frio cortante, da escuridão da noite, indicando que tem algo de podre no reino da Dinamarca. E essa podridão também simboliza a corrupção, né? Já que a gente tem aí uma traição em que o irmão envenenou o outro para poder usurpar do trono, né? Para tomar o reino para si. E quando o Hamlet ele fica sabendo, né, que o pai ele foi assassinado, simplesmente ele fica atordoado, paralisado, sem saber ali o que fazer, mesmo assumindo a responsabilidade de vingar o pai. E a partir daí a gente acompanha, né, nos solilóquios as reflexões, os questionamentos, porque Hamlet aqui ele está repleto de dúvida do que ele deve fazer. Ele também se vê ali perdido no mundo corrupto, desordenado, e ele ainda carrega esse peso e a responsabilidade de ter vindo ao mundo para poder endireitá-lo. Então, por conta disso, por conta de todo esse peso, de toda a responsabilidade, ele é tomado por uma grande melancolia e hesitação. E falando a respeito dessas reflexões e dos solilóquios, a gente tem aqui um que é bem famoso e que é interessante porque ele representa exatamente essas reflexões, esses questionamentos sobre o sentido da vida e sobre esse momento em que Hamlet ele também está tomado por esse sentimento de melancolia, né? Diz o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechadas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas de aflições e, ao afrontá-las, dar-lhes fim. Morrer, dormir, só isso. E dizer que com o sono damos fim à nossa angústia e aos 1000 assaltos naturais que a carne herdou. Sim, eis uma consumação que cumpre ardentemente ansiar. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Sim, aí está o entrave, pois no sono da morte, os sonhos que virão, depois de repudiado o vórtice mortal, nos forçam a refletir. E é bem esse reparo que dá à calamidade uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite, o esgar do mundo, a afronta do opressor e o insulto do soberbo, o baque do amor ferido, o lento da lei, a insolência do mando e este bruto achincalhe que o mérito paciente recebe do inepto, se pudesse ele próprio quitar sua quietude com um reles punhal? Quem suportaria fardos, gemendo e suando, numa vida de fadigas, senão porque o terror ante algo após a morte, a terra ignota de cujos confins nenhum viajante retornou, nos congela a vontade e nos força a aguentar os males que já temos, em vez de ir para outros que desconhecemos. E assim a consciência faz de nós covardes, e assim a cor nativa da resolução ganha o tom doentio do pensamento pálido. Empreitadas de grande valor e vigor, com tais ponderações, suas águas ficam turvas e perdem
o nome da ação. Bom, então aqui nessa reflexão, Hamlet, ele aborda os tormentos e os sofrimentos da vida, e ele se questiona, né, se vale a pena viver com toda essa adversidade da vida ou simplesmente deixar de existir ceifando a sua própria vida. Então aqui eu achei que ele tem uma percepção bem pessimista sobre a vida. Então, para ele aqui a vida ela é um constante sofrimento, e num primeiro momento ele vê a morte, né, como uma solução para acabar com esses sofrimentos, e ele também vai associar a morte, pelo menos a princípio, um sono profundo, né, para a ideia parecer um pouco, vamos dizer assim, confortável. Mas logo em seguida a gente vê aqui que através dos questionamentos que ele faz, ele toma consciência da existência, que é um terreno já conhecido, então é melhor ficar nesse terreno do que ir para outros desconhecidos, né? Além disso, ele também comenta aqui sobre a incerteza do que vem depois da morte e sobre o medo de sofrer punições eternas, né? Ele teme, né, as dores que ele possa ter após a morte por conta de ceifar a sua própria vida, de cometer um suicídio. Isso tudo faz com que ele prefira existir e agir, né, seguindo com a missão dele de vingar a morte do pai. Mas é claro que essa reflexão, né, do ser ou não ser, ela acabou ao longo do tempo se tornando um questionamento existencial muito mais amplo sobre a própria existência, sobre o sentido da vida, sobre o agir e não agir. E foi como eu falei aqui no começo do vídeo, né, o livro aqui, ele tem inúmeras e diferentes interpretações. Bom, então voltando aqui para a história, depois da visita, né, do Hamlet com o fantasma do pai, agora que ele está sabendo que o pai ele foi assassinado, ele volta para o castelo e resolve fingir que estava louco. Na verdade, com relação à loucura também, essa a gente encontra diferentes interpretações, né? Não se sabe se é uma loucura a princípio, né, uma loucura fingida, e depois ela vai se tornando uma loucura real. Enfim, se realmente ele ficou louco ou se ele estava fingindo a todo tempo. Mas assim que ele retorna para casa, as pessoas ali na corte repararam o comportamento estranho ali do Hamlet, então todos ali estavam achando realmente que ele estava louco, e o motivo que eles estavam achando ali seria por conta do ardor, né, da paixão que ele nutria por Ofélia. Ofélia, ela é filha de Polônio, que era conselheiro do rei Cláudio e também irmã de Laerte. E tanto o pai quanto o irmão, eles falam, né, para Ofélia para ela não corresponder a essas investidas de Hamlet, já que o casamento entre os dois não era algo possível de acontecer. Hamlet ele simplesmente não podia escolher com quem ele gostaria de se casar, né? Isso era uma decisão de Estado e que impactaria ali no reino da Dinamarca. Então, eles alertam ali sobre os perigos dela se relacionar com Hamlet, porque caso ela se entregasse para ele, a honra dela ficaria comprometida e ela não iria mais conseguir fazer um bom casamento. Mas, né, a princípio, Hamlet ele estava se fingindo de louco ali para poder ganhar tempo e verificar se realmente aquela aparição ela era o fantasma do pai dele ou se era um demônio disfarçado ali do pai tentando levar Hamlet ali para a perdição. Aqui na página 107 dessa edição a gente tem exatamente esse trecho. Fala o seguinte, ele coloca assim: o espírito que vi talvez seja um demônio e o demo sabe bem assumir formas afáveis. Sim, talvez queira, ao fruir minha fraqueza e melancolia, já que é tão poderoso sobre estes espíritos, me abusar, me perder. Eu preciso de fatos que sejam mais concretos. Então, como ele precisa aqui de fatos que sejam mais concretos, ele vai bolar aqui uma estratégia, ele vai contratar uma trupe de teatro para poder encenar exatamente como que foi a morte do pai dele. E ele vai convidar o rei e a rainha para assistirem essa peça, e no momento ali da encenação, a ideia dele é observar as expressões ali do tio, mas ele também vai pedir para Horácio, para que ele também observe, né, as expressões do rei Cláudio, para que os dois eles possam tirar as suas conclusões. E depois os dois eles iriam se reunir ali para conversar, né, sobre as impressões de cada um. E aí, dependendo dessa situação, ele saberia a verdade, né, se o Cláudio realmente é o assassino do pai ou não. Porque as expressões ali do Cláudio iriam acabar denunciando ele ser o assassino ou não. E aí, quando a peça começa, o Cláudio ele fica atordoado, ele começa a passar mal, pede para que interrompa a peça e todos saiam ali do lugar. Ele fala para a rainha que Hamlet simplesmente passou de todos os limites e sai transtornado ali do lugar. E a rainha, ela chama Hamlet para poder conversar no quarto dela, mas ela estava com receio de que ele fosse capaz de fazer ali alguma coisa contra ela e pede para Polônio que fique ali no quarto dela mais escondido.
Então, quando Hamlet ele estava a caminho do quarto da mãe, ele vê ali o tio Cláudio ajoelhado, rezando e confessando o crime dele. E é justamente nesse momento que Hamlet ele tem a oportunidade de matar o tio dele. Ele vai até tirar ali a espada, mas vai desistir porque matando, né, o tio ali naquela situação, ele teria a oportunidade de ir para o ajuste final preparado ali com os ritos religiosos, coisa que o pai dele não teve e por isso a sua alma ela está inquieta. E aqui na página 78 diz exatamente isso, né? Ele coloca assim: assim fui ao dormir pela mão de um irmão, de trono, vida e dama, privado de vez, ceifado em plena brotação de meus pecados, sem sacramento, sem unção, sem confissão, sem nem ter feito as contas, repleto de débitos, com meus defeitos, todos pesando na alma. Ó peso terrível. Então aqui ele já comenta, né, que ele não teve essa oportunidade de se confessar. Então Hamlet ele julga ali que aquele não é o momento certo para poder executar a sua vingança. E ele coloca isso justamente na página 132. Ele coloca assim: ah, vai ser agora. Agora que está rezando. Sim, é agora mesmo. E ele vai tirar a espada. E aí ele vai para o céu. E assim fico vingado. Isso exige exame. Um crápula mata meu pai. Por vingança, eu, o único filho, envio o mesmo crápula para o céu. Que isso é paga e prêmio, não é uma vingança. Ele ceifou meu pai e suas contas como ficaram. Só os céus sabem. Mas nesse nosso mundo e modo de pensar, suas contas são pesadas. E aí ele vai deter a espada dele e vai esperar o instante mais horrendo, né? Quando ele estiver roncando, bêbado ou colérico, imerso na volúpia incestuosa do leito. Ou seja, ele vai esperar uma outra oportunidade. E claro que existem inúmeras interpretações para essa hesitação aqui de Hamlet em matar o tio. Por exemplo, no campo da psicanálise tem a interpretação freudiana relacionada ao complexo de Édipo. Outros interpretam que essa hesitação é por conta da racionalização aqui de Hamlet, de tanto ele pensar demais, ele acaba não agindo. E também alguns interpretam pelo viés religioso. Mas, de qualquer maneira, Hamlet aqui, ele recrimina essa sua incapacidade de agir e executar aquilo que o fantasma do pai dele exigiu. E isso a gente encontra, por exemplo, na página 105. E diz assim: patife frouxo e moleirão, vou definhando feito um Zé sonhador, apático a minha causa e não sei dizer nada, não, nem por um rei, cuja causa e vida estimada sofreram a ruína maldita. Será que sou covarde? Bom, então Hamlet aqui ele resolve nesse momento não matar o tio dele e ele vai, né, pro quarto da mãe, porque a mãe estava querendo conversar com ele, e ela tá lá na companhia do Polônio, mas ele se esconde atrás da cortina quando percebe que o príncipe ele está chegando. E quando Hamlet chega no quarto, ele chega extremamente furioso, alterado com a mãe dele, e aí a gente acompanha aqui um embate verbal. Ele vai expor para ela toda a sua revolta, dispara inúmeras acusações contra a mãe, e conforme o príncipe ali falava, deixava a rainha totalmente atordoada, envergonhada. Ele estava tomado por uma fúria que, inclusive, ela temia que ele fizesse alguma coisa, né, contra a vida dela. Suplicava para o filho para que ele parasse, mas ele continuava ali censurando a mãe, pedindo para que ela se arrependesse e que se separasse do rei Cláudio. E ele está ali tão fora de si, tão exaltado, tão furioso, e nesse momento, né, o espírito pai, ele aparece principalmente para reiterar ali que ele não faça nada com a mãe dele e reforça ali que ele deve se vingar do tio. Mas nesse momento é só o Hamlet que consegue enxergar ali o fantasma do pai. A mãe ali, ela não consegue ver o espírito e aquilo tudo reforça a ideia que ela tem de que o filho ele ficou completamente louco, que aquilo tudo era delírio dele. E Hamlet ele percebe que tem alguém ali atrás da cortina. Ele acaba tirando a espada e atacando a pessoa ali, achando que poderia ser o tio, mas na verdade era Polônio. Então ele acaba ali matando uma pessoa inocente. E a partir daí é um desencadeamento de acontecimentos trágicos. O rei Cláudio agora vê Hamlet como um inimigo, né? E ele aproveita que Hamlet decidiu ir para a Inglaterra para poder conspirar contra a vida dele. E para isso ele vai contar com a ajuda de 2 mensageiros que eram amigos de Hamlet, mas, né, no caso, acabaram traindo ele. E através desses 2 mensageiros, o rei Cláudio ele envia cartas para as autoridades da Inglaterra pedindo que executem, né, que matem o príncipe Hamlet.
Mas Hamlet ele era muito esperto e ele acabou descobrindo tudo, então ele troca ali o que estava escrito na carta, dizendo que a ordem era executar os dois mensageiros. O príncipe Hamlet aqui ele também vai aproveitar e vai enviar uma carta para a Dinamarca informando que o navio dele foi surpreendido por piratas e também de ter passado por tribulações e por esse motivo ele estava voltando para a Dinamarca. E agora a gente tem aqui uma reviravolta do personagem porque ele retorna determinado a cumprir a vingança dele. Acontece que nesse meio tempo, Ofélia ela fica sabendo que o pai dela foi morto por Hamlet, que é uma pessoa, né, que ela nutria algum sentimento, então ela sofre muito com essa situação, com a morte do pai e acaba perdendo o juízo, ela fica louca e comete suicídio. E o irmão dela, né, o Laerte, que na época estava na França, ele acaba retornando e ele está disposto a se vingar, né, daquele que matou o pai dele e consequentemente também destruiu a vida da irmã. Bom, e Laerte, ele fica sabendo que foi Hamlet que causou toda essa tragédia e ele chama, né, Hamlet para um duelo e ele acaba aceitando. E o rei Cláudio, claro, ele vai se aproveitar dessa situação e os dois, eles conspiram contra a vida de Hamlet, planejando a morte dele. No caso, o rei, ele vai bolar o seguinte, né, durante ali o duelo, a arma de Laerte, ela estaria envenenada e para garantir que Hamlet, né, ele seria morto nesse duelo, o rei também ele tinha um plano B, porque ele ia colocar veneno ali numa taça de vinho que seria oferecida ali para o Hamlet para poder se refrescar, né, durante o duelo. Mas isso era um plano B caso Laerte não conseguisse matar Hamlet com um golpe de espada. E aí a gente entra aqui na reta final da história porque o duelo ali começa, a rainha e o rei eles estão ali presentes assistindo, né, a esse duelo. Então a gente vai acompanhar o desfecho aqui da peça e o que vai acontecer com Hamlet, o que vai acontecer com os demais personagens e também com o destino da Dinamarca. Bom, como eu falei, esse livro aqui ele aborda, né, diversos temas, como também permite inúmeras interpretações na área da psicanálise. Aqui a gente também encontra muitas questões filosóficas. Aqui a gente tem em Hamlet um personagem reflexivo, melancólico. Ele é paralisado quando ele toma conhecimento aqui da verdade de como que o pai dele foi morto. Tem um momento aqui interessante que é com relação à reviravolta do personagem, que ele volta disposto a cumprir a sua vingança, que é na página 151, depois que ele fica sabendo que o tio dele tentou matar ele, né, enviando a carta para as autoridades da Inglaterra, e aí ele coloca assim: é incrível, cada fato que surge me acusa, atiçando-me a frouxa vingança. O que é um homem, se seu mais alto bem e seu uso do tempo é dormir e comer? Um bicho, apenas isso. Um pensar que tem 1/4 de sapiência, 3 de covardia. Mas não sei porque vivo dizendo para mim que só falta essa ação, já que tenho a causa, a vontade, a força e os meios para executá-la. Há grandes fatos me exortando. Um pai assassinado e uma mãe maculada, meu sangue, minha paixão em plena ebulição, e fico inerte. E aí ele coloca, né, de agora em diante meus planos sejam sangrentos ou sem talante. Bom, aqui na peça também estão presentes aspectos religiosos, como por exemplo, né, que a gente viu a utilização de sacramentos, sobre vida após a morte, questões sobre o suicídio e o pecado também atribuído a esse ato. Além disso, aqui a gente também um fantasma que acaba evocando, né, o mundo sobrenatural. Com a cena aqui da caveira também, ela é bem emblemática. O momento aqui que Hamlet ele está lá no enterro, né, de Ofélia, a gente se depara ali com a situação de dois coveiros que estavam conversando. A Ofélia ela cometeu suicídio e mesmo assim ela estava sendo enterrada por ela fazer parte ali da corte, ser de certa forma uma pessoa ali próximo do rei, da rainha, do príncipe. Os coveiros eles também questionam o fato dela ter cometido suicídio e mesmo assim passando por todos os ritos religiosos, pelo sacramento, coisa que se acontecesse com o povo, ele não teria o mesmo direito que a Ofélia estava tendo ali naquele momento. Então eles comentam a respeito disso. Bom, pessoal, esse é um livro, como eu falei, que aborda muitos temas, muitas interpretações, muitas reflexões e com certeza é um livro que eu quero reler. Também ter a oportunidade de poder discutir mais sobre ele
ele por aqui no canal, por outros aspectos, porque é uma obra que não se esgota. Então aqui tem muito assunto para conversar e para ser desenvolvido. Mas estas foram as minhas considerações, os meus destaques, as partes que mais me chamaram a atenção. E caso você já tenha lido esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E o link para essa edição vai estar disponível aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.